Salve, galera! Voltamos com mais um episódio do Pausa pro Insight. Dessa vez eu continuo com o Vitor do meu lado. Bosta, né, velho? Pra não variar. Não, é bacana, é bom demais, bom demais. Não, mas tá bom, eu tô feliz, tá tudo, o que importa é isso, né? Você tá feliz? Muito. Então pronto, estamos felizes. Esse é o Vitor Barberato, eu sou o Jean Duncan, ficou feliz agora, mais feliz porque eu me apresentei. Obrigado que você se apresentou e me apresentou também. Puta, olha que legal. Tirou de mestre. Eu tô bacana, tá vendo? Que bom. tô bacana hoje, tirei. Ali, ó, na tela. No momento que ele falou Jean Duncan, eu já apareceu. Sincronizado. Isso aí. Tá apertando lá. Isso aí. E do outro lado, hoje o nosso convidado é um ilustre doutor Marcos Vinícius da Costa Pinto. É isso? Marcos Vinícius Costa Pinto. Sem então tiro da... De costas pra quê? Não. Tinha que ter. Acabei de conhecer. Tudo? Aí, quinta série? Foi. Momento quinta série. Momento quinta série. Pausa pro ensaio. Costa Pinto, não tem o dá, né? Ou Marquinho, né? Como a gente está acostumado a chamar. Cara, é o seguinte, aqui a gente não tem protocolo, então o máximo que eu vou fazer por você é perguntar teu nome, daí pra frente é com você, se apresente, e a gente gosta de começar querendo entender quem é o Marquinho, da onde ele vem e como que ele veio parar aqui. Tá. O Marquinho é um típico francano, nascido e criado aqui, estudei a vida inteira aqui, construí tudo que eu tenho nessa cidadezinha, que eu amo, com todos os problemas e todos os percalços. E por aquelas maluquices da vida, aquelas coisas mais estranhas, eu terminei o colegial sem saber o que eu queria fazer, fui fazer técnico em informática. Isso era anos 2000, tá? Internet a lenha. Lançamento do primeiro Matrix. Agora que tá lançando um novo, foi o lançamento do primeiro. Tô velho. Depois disso, continuei sem saber o que eu queria fazer, fui fazer direito. Aí virei doutor, né? Forma a vida doutor. Detesto esse tipo de proforme. Assim, acho que tem lugares dentro do fórum, beleza, mas fora eu acho bobagem. Por isso que eu também não gosto. Prefiro que me chamem de Marquinho do que me chamem de Marcos. Acho que é mais afetivo, mais legal, tem mais a minha cara. Tem mais a cara de que é do interior, assim, né? O interior tem essa vantagem, as pessoas se conhecem, as pessoas se constroem juntos. E não precisa do distanciamento, né? A gente fala muito sobre respeito e você vê muito no Senado, por exemplo, você ouve o cara falar: Vossa Excelência é um filho da puta. Não faz sentido essa frase, cara. Faz, cara. Então é justamente isso, né? Eu lembro, tem um advogado de Ribeirão Preto que tá trabalhando com a gente numa questão pessoal da família do meu pai, e é o João, né? E eu sentei com ele no primeiro dia, falei: João, tá, acabou a reunião com ele, falei: você se incomoda de eu não te chamar de doutor? Porque na minha cabeça, doutor é quem tem doutorado, né? E você tem uma graduação em direito e tal, existe muita coisa em volta disso. E mesmo assim, né, o respeito não vem da palavra doutor, né? Ele vem de você tratar a pessoa muito bem. Vem de uma história que você constrói, não de um título, que no caso de advogado e médico, é um título que Dom Pedro deu. Então, assim, não faz muito sentido. É um título de quando a família real veio para o Brasil, é um título que eles chamam de honorífico. Então, assim, tá, dentro do fórum, beleza, legal, faz parte, acho que faz parte do rito. É bonito o rito, eu não faço, mas assim, eu acho o júri muito legal por causa disso. O rito do júri respeita muito isso. Então, faz sentido lá. Fora de lá, é o Jean, é o Marquinho, e aí dane-se, cara. É o jeito que você conhece. Acho que ninguém vai se respeitar mais ou menos por causa de um título. Por causa de um título. Ou de nenhum título. Ou pela forma que você chama a pessoa. As pessoas mais fantásticas que eu conheço pelo diminutivo, e nem por isso... não diminui as pessoas. E já nesses 3 primeiros momentos, né? Nesses 3 primeiros minutos, me faz lembrar o porquê a admiração pelo Marquinhos. Você viu que ele foi lá no Dom Pedro explicar o porquê que existe o título doutor.
São poucos os caras que eu conheço que sabem disso. Já valeu. Então, obrigado, pessoal, valeu. Obrigado. Valeu, o cara já atropelou a gente, ele já explicou o porquê de onde veio o doutor, a culpa é do Dom Pedro. A culpa é do Dom Pedro. Tá, e que mais? E aí depois dessa história de se formar, eu acho que você formou e continuou sem saber o que queria fazer? Não, aí depois eu formei na faculdade de Direito, eu decidi que eu queria ser advogado. Que aí é um problema na faculdade de Direito, né, cara? Você forma para 4 profissões. Ou você vai ser juiz, ou você vai ser promotor, ou você vai ser advogado. Se você não souber fazer nada, você vai ser delegado. Basicamente, na faculdade é assim que funciona. De design você pode ser 485 mil funções. Jornalismo, a mesma coisa, né? E assim, cara, bacana, não né? faz... A pior você pode ser virou delegado. Não faz sentido nenhum, porque tem um monte de outras profissões no direito, um monte de outras coisas que na faculdade passa. Sim. E assim, a faculdade literalmente ela só passa pela pessoa. Ela te joga um monte de informação que você não sabe pra que você vai fazer. É acadêmico, né? Não é prático. Chega no vamos ver, no dia a dia, você fala, meu Deus. Né? É muito engraçado. Eu estudei com o Teotônio Negrão Neto. Né? Ele é neto do Teotônio Negrão, que, obviamente pelo nome você sabe disso, mas ele sabe por conta... Um dos maiores juristas da história do Brasil. Exato. Processo civil. Inclusive eu estudava pelo livro dele. Que legal. E o Theo, ele é amigão de infância meu, a vida inteira, né? Muito amigo, irmão meu. E o Theo não queria ser advogado, de jeito nenhum. O pai médico, né? Então pulou uma geração e ele, obviamente, foi fazer direito. E é muito engraçado, né? Que hoje ele trabalha numa área do direito que não tem nada a ver com aquele direito travado. Ele trabalha justamente em startup, inovação, etc. Que é o novo direito, eu acho. É muito bacana. E é um pouco do que a gente vai querer falar daqui a pouco com você. Show. Mas, sequência, então, já apresentação. Matamos a apresentação? Não, aí as coisas ficam malucas, porque assim, fui morar um tempo em Ribeirão, como todo bom francano, a gente acha que tem que sair daqui, fui morar em Ribeirão, trabalhar para um escritório maluco, quase morri. Mas foi bom, aprendi pra caramba, eu falo. Aprende, né? Aprende, você aprende tomando porrada. Se você não aprende na faculdade, você aprende tomando porrada. Pancada. Forjado na pancada. Voltei pra Franca em 2011, aí mais perdido que segue um tiroteio. Tinha a menor noção do que eu ia fazer, comecei a advogar. Quando chegou em 2013, aí começa a parte que começa de direito e tecnologia, né? Aquelas coisas que eu sempre brinco quando eu conto essa história daquele discurso do Steve Jobs na Universidade de Stanford, que a vida é a arte de ligar pontos para trás. Em 2013, o então presidente da OAB me chama para conversar. Eu fazia parte de uma comissão da Jovem Advocacia. Ele pegou e me chamou para conversar. Ele falou assim: Marcos, você é técnico em informática, né? Eu falei: sou. Ele falou: então, vai entrar o processo judicial eletrônico, eu preciso que você ensine os advogados a trabalharem. Eu não sabia trabalhar. Eu não sabia o que eu fazia. Como é que eu ia ensinar um advogado com carreira 30 anos de carreira a trabalhar? Falei, ferrou. Aí eu sei que eu sentei, tive a ajuda de muita gente próxima, alguns advogados, o técnico de informática que cuidava da OAB, e nós começamos esse processo de informatização do direito. E foi estranho, porque isso aconteceu em setembro de 2012. O Tribunal de Justiça fechou o Fórum de São Paulo da comarca do Fórum Central de São Paulo por uma semana. E quando abriu, falou assim: não tem mais processo físico, agora é tudo eletrônico. Foi um pega-pra-capau, que foi de advogado desesperado, ninguém sabia trabalhar. Da noite pro dia, da noite pro dia. Ter que fazer. E assim, um já teste, é realidade, um teste de estresse maluco, porque vamos combinar, você vai começar um projeto, você começa pelo maior fórum da maior cidade, é uma coisa assim, só faz sentido na cabeça do desembargador. E aí chegou essa história em Franca, eu comecei a mexer com direito e informática, comecei a ver que era uma área, comecei a trabalhar com isso. Aí foi quando a gente se conheceu. E aí depois disso eu comecei cada vez mais a me interessar nessa parte de direito de startup. Acabei cuidando da comissão da OAB que trabalha com isso. E aqui em Franca acabei, não vou dizer virando referência, porque tem gente que comecei a ser um dos primeiros a trabalhar com isso. Ainda é um trabalho muito pequeno, porque Franca ainda tem muito potencial para crescer nisso, mas tá faltando alguma coisa para explodir. E
E desde então, continuei advogando normal nas áreas clássicas, porque aqui em Franca a gente advoga a maioria do tempo nisso, e acabei entrando nessa área de Direito e Tecnologia, que é uma área fantástica. Incrível, né? É fantástico. E cada vez mais, né? A LGPD mudou muita coisa pro direito, eu acredito, né? O que aconteceu nesses últimos tempos agora, com essa mudança na lei, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu acho que ela muda muito porque o usuário tem a opção de compartilhar ou não os seus dados. Para mim, né, a gente como agência de marketing mudou tudo, porque eu tinha dados do Facebook de anos e eu passei a ter dados de semana para trabalhar. Eu acho que o Brasil vai ter, daqui a algum tempo, quando for fazer uma história do direito com relação a isso, nós vamos ter marcos importantes, que é 2006, a Lei de Processo Eletrônico, aí vem a instauração do processo eletrônico e todos os problemas que a gente teve de 2013 a 2017, agora que começou a estabilizar, que todo mundo começou a falar a mesma língua, a LGPD que entrou em 2018 e começou a aplicar as multas agora. E que eu acho que ela vai mudar mais, assim, no direito brasileiro tem uma coisa que é tão boa que parece que não é tão fantástica que parece que não é, que você fala assim, não pode ser esse do brasileiro que criou, que é o Código de Defesa do Consumidor. Sim. É maravilhoso. Ele foi criado pensando num tipo de comércio e ele se aplica absurdamente no comércio eletrônico. E a junção do Código de Defesa do Consumidor com a LGPD nos modos que ela foi criada baseada no regulamento europeu, que é muito bom. Vai criar um mecanismo, um sistema de defesa da pessoa nessa próxima imersão de tecnologia que nós vamos ter para chegar em metaverso, que honestamente eu acho que eu não consigo imaginar como que a gente vai chegar, o quanto isso vai mudar o direito. Eu acho, já comentei isso com o Jean, eu tenho certeza que a minha profissão em 10 anos vai mudar radicalmente. O que a gente conhece daquele advogado clássico, de sentado naquele escritório grande, vai acabar. Isso daí vai... Nós vamos cada vez mais ficar mais próximos do que do que são os markets, do que é você frequentar um coworking, do que é você frequentar lugares onde outros profissionais trabalham e trabalhar com essas pessoas. De igual para igual. Eu não diria de igual para igual, mas trabalhar compartilhado. É um raciocínio muito difícil para o advogado. Sim. Para o advogado com formação clássica, é muito difícil para ele olhar que ele tem que trabalhar numa questão de LGPD, ele tem que trabalhar com técnico em informática. Construção junto com outra pessoa. E construir algo. Exato. Porque o direito normalmente ele é briga, né? O direito parte da ideia de litígio, de um contra o outro. A LGPD coloca a gente numa situação que é todo mundo em prol do consumidor, em prol do detentor de dados, né? Não vou usar o termo consumidor. Então, isso vai mudar radicalmente a construção, não da advocacia, mas a construção do direito. Porque, se você for... Análises de bancos dizem que o processo no Rio de Janeiro dura, que é um dos estados mais rápidos, dura em torno de 6 meses a 1 ano. Tá? Agora está um pouco mais atrasado por causa da pandemia, mas a média era de 6 meses a 1 ano o processo no juizado. Você não tem 6 meses a 1 ano numa questão de proteção de dados. Não existe isso. A questão do Conect SUS é um exemplo disso. Faz 20 e poucos dias que está fora do ar, está arrebentando com a vida de um monte de gente. Em São Paulo a gente sofre menos porque São Paulo tem uma estrutura própria. Mas se você pegar um estado não tão estruturado como o Amapá, como o Amazonas, esses estados não têm estrutura de informação. Se você não o direito vai mudar muito por causa disso. A gente vai ter que aprender a trabalhar em conjunto, que não é normal. Sim. Para o advogado não é normal. O advogado é autossuficiente. Eu sou o doutor da lei, vai usando um exemplo bíblico, sabe? Eu sou o senhor da lei, eu sou a pessoa que conhece da lei, as pessoas que se subjuguem à minha vontade. E hoje em dia, com a tecnologia do jeito que está, eu não vejo outra construção que não seja mudar completamente o direito. É muito engraçado, cara, porque saindo da área do direito, né, é muito engraçado quando você pensa em branding. Pouco tempo atrás as marcas elas tinham um discurso de cima para baixo, né? Ela dizia para o cliente: você precisa disso, eu vou te impor isso. E hoje em dia, com as redes sociais, virou uma relação no mesmo nível, né?
Cara, o que você gostaria de ver aqui? O que você gosta? As marcas começam a dialogar com o consumidor de uma forma que a informação vai e volta para elas poderem se criar e crescer juntos. A mesma coisa acontece no direito. E é engraçado, não sei se eu te falei, né? Você falou que você tem uma pré-formação ali em arquiteto e tal. Pré-formação não, fiz 4 anos de arquitetura. 4 anos. Só pré-formação. Pré. Você fiz 4 anos de arquitetura. Não é pré-formação. Não é uma pré-formação. Eu fiz 4 anos, ponto, acabou. É um embrião de arquiteto ali. Eu tenho um curso grande em direito, cara. Eu tenho muitas horas de SUTS. Que eu falo que a gente tem... Eu sei espanhol, eu tenho graduação e pós, né? Graduação em Narcos e pós em La Casa de Papel, né? Mas é muito engraçado, cara, porque eu via o direito de forma diferente, de verdade mesmo. Como essa questão do embate. E eu aprendi muito, parece besteira, mas essa série, que é uma série que teoricamente um designer que trabalha com design e marketing não se influenciaria por uma série de direito, mas não sei se você já viu, mas o Harvey Specter, ele me ensinou muito a questão da negociação. Ele tenta a todo momento fazer com que o processo não chegue no juizado. Então ele tenta o tempo inteiro, cara, vamos dialogar e vamos encontrar o melhor caminho para todo mundo antes que aconteça alguma coisa de ruim. É que lá é muito diferente. Eu uso muito isso hoje em dia, sabia? Lá é muito diferente. A construção do direito de lá é diferente da construção do direito daqui. Certo. O como o anglo-saxão pensa o direito é diferente de como o latino pensa o direito. A gente tem, até para deixar essa informação melhor, o que os ingleses e por consequência os americanos pensam o direito é diferente do que o brasileiro pensa. Por quê? A escola do Brasil vem uma escola que ela vem muito mais influenciada pelo direito alemão, que é o direito alemão, o direito francês, que reverberou em Portugal e chegou no Brasil. Certo. O direito americano ele é muito influenciado pelo direito inglês. Na verdade, ele veio do direito inglês. Então eles têm uma noção de direito completamente diferente. Eu brinco assim, quem assiste Suits, vê os livros do John Grisham, fala assim, pô, mas por que não faz isso? Eu falei, porque lá pode, aqui não. Ponto. Lá a regra é uma, aqui a regra é outra. Total. Um exemplo maravilhoso é que assim, eu dou para todo cliente meu, quando eles entregam algum documento para mim, eu pego e faço assim, tá, esse documento vai pro processo, esse documento não vai. Esse documento aqui, cara, eu acho que não compensa a gente juntar. No direito americano você não pode fazer isso. Se eu tiver acesso ao documento, e o documento ele tem que constar. E eu como advogado não posso me furtar isso. Isso é construção. Lá eles têm uma construção muito maior de você negociar, tanto dentro quanto fora do processo. Aqui a gente tem muito mais uma cultura de deixar o juiz decidir. Alguns livros que você estuda na faculdade, alguns livros assim, não as doutrinas, os normais falando de lei, sim, mas alguns livros extra, eles falam que isso tem muito com relação à nossa formação. Formação católica, a gente teria muito mais a condição de deixar na mão de um terceiro, deixar na mão do senhor, tá? Deixar na mão do juiz, deixar na mão do padre. Alguns atribuem isso a uma construção de uma cultura do país. Tá? Que não é uma cultura que eles têm nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles preferem muito mais ser senhor de si. Sim. Mas, assim, isso daí é um negócio muito mais filosófico do que objetivo. O que eu gosto muito das séries americanas, o modo com que eles pensam. O como eles sentam para resolver um problema, eles falam, nós vamos resolver o problema. Eu vou perder daqui, eu vou perder dali, eu vou ganhar aqui, mas nós vamos resolver. Dificilmente, no Brasil, normalmente, a construção numa faculdade de direito é de você desenvolver para que você ganhe o processo, para que você tenha a sentença. E não para que você chame a pessoa de um lado, senta e fala assim, como é que a gente resolve aqui? E é engraçado que eu já vendo pela ótica não do direito, mas do empreendedorismo, da gestão, de inovação, eu já vi muito isso. Cara, é negociar, né? Eu fiz um MBA na FGV, em gerenciamento de projetos, e teve uma disciplina chamada negociação e administração de conflitos, que basicamente, cara, a gente passou o sábado inteiro em equipes separadas, entre aspas, disputando. Era uma história que tinha um cacau e 4 equipes, 4 empresas precisavam disputar um leilão daquele cacau. E no final das contas, né, cara, 80 pessoas na sala, gerenciamento de projetos basicamente é engenharia, TI, tinha um designer no meio lá, assim, eu olhei e falei, cara, mas espera aí. Aí eu juntei os 4 líderes, cara,
Que parte que você precisa do cacau? A casca, a semente. Cara, então peraí. Cada um de nós não precisa do cacau inteiro. Vamos jogar o preço lá embaixo, comprar na baixa, separar, com o dinheiro montar uma fábrica, separar o cacau e cada uma das 4 empresas usam isso. E foi a solução que ganhou. No final, porque era isso. A pegadinha tava em que você não precisava disputar com o cacau. Eu não tinha que ganhar o cacau de você. A gente poderia atuar juntos. E é difícil pensar, né? De você atuar junto e você chegar que às vezes o acordo ele pode ser melhor do que uma paulada vai demorar anos para você poder receber, etc. Meu pai usava uma expressão que é assim: é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Exatamente. Tem uma linha do direito, mas isso é muito ligado no direito americano, na escola de Harvard. Eles falam muito e é a construção que a gente vai ver no Brasil de mediação e arbitragem, conciliação, mediação e arbitragem. Eles trabalham com essa política, com essa dinâmica de você tentar encontrar um método alternativo. Por quê? O tempo está muito caro. O negócio hoje, o tempo é caro. Eu ia trazer um pouco para esse lado agora, é exatamente isso. Eu fiz há um tempo atrás um curso também onde mediação e arbitragem era o futuro do direito. Era visto, isso eu estou falando lá em 2010, sei lá. Um dos nossos professores, um baita, um professor especialista no direito, ele nos ministrou uma matéria e ele falava exatamente isso. Falou, gente, está sobrecarregado o sistema, né? E os juízes estão envelhecendo. E o mercado está andando num ritmo totalmente diferente, né? E difícil de acompanhar para qualquer um, principalmente para quem tem uma formação tão técnica, tão sedimentada em ritos, em processos, enfim. E aí olhava-se para a questão da arbitragem, mediação, como um grande passo para o futuro. E hoje eu vejo isso, né? Essa semana a gente esteve acompanhando um cliente que precisou de uma intervenção nesse sentido. Eu senti muito isso, né? Vamos resolver para não ter que sair daqui, né? Nem que a gente faça outra reunião, mas vamos resolver. Só que ainda assim, né, participando desse processo, eu senti que ainda está muito longe do mercado. Tipo, o tempo que demorou para o direito chegar e aceitar, e a gente sabe que hoje não são todos os contratos que permitem mediação e arbitragem. Tem que estar escrito no contrato, não é uma coisa que está subentende que pode. Só pode se tiver no contrato, né? E a gente vê que não existe uma grande quantidade de contratos com isso, né? Cada vez mais vai se usando, vai se aderindo. Mas é uma adesão a um dispositivo, sei lá como que é tratado isso no direito, que também já está ultrapassado. Não sei se ultrapassado, mas que também já não é o grande negócio. Hoje é urgência. Daqui 10 anos, cara. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: cara, os nossos filhos não vão poder esperar. Ninguém vai poder esperar. Não espera mais. Eu esperava na hora do almoço o Cavaleiro do Zodíaco passar, esperando para poder assistir. Pega qualquer criança hoje. Já não existe mais esperar. Meu sobrinho tem 2 anos e meio. Ele já sabe achar. Ele aperta a setinha para passar a propaganda do YouTube de 10 segundos. Eu não sei se a mentalidade, né, a cultura nossa está mudando. Sim. A gente, quando empreendedor, prefere resolver num acordo do que ir para a justiça, né, para a justiça comum, como é chamada. Sim. E eu acho que é isso que eu queria. Eu acho que aí a gente entra num tema bacana para a gente conversar. Você falou das startups, a gente convive com startups o tempo inteiro. Startups em diversos setores, inclusive no setor do direito. E eu, de verdade, não consigo enxergar como trabalhar esses ritos, toda essa proforma, toda essa coisa que o direito tem no mercado de hoje. Você explicar para um moleque uma startup e falar assim, olha, você pode acionar ele, mas vai demorar 15 anos para conseguir alguma coisa. Talvez esse moleque vai falar assim, então, larga a mão dessa porra, larga isso para trás. É óbvio que o direito vai estar sentindo, os advogados estão sentindo isso, assim como tem diversos outros, né? Mas a gente está falando de direito aqui com você. O outro ponto que eu acho que é interessante nisso, e que a gente falou, é a questão do metaverso. Antes o metaverso era jogo de criança, hoje a gente está vendo negociações milionárias acontecendo. Tá aí. O cara vai lá e paga 2 milhões e não sei quanto, 2 milhões de dólares, que são 3 milhões de reais, para comprar um terreno no metaverso. 2 milhões de dólares são 13 milhões de reais. Ah, tá. São 13 milhões de reais. Eu entendi 3, eu falei... Não, 13 milhões de reais. Ah, tá. E uma empresa pagou 13 milhões de reais para ter o terreno. E para ser vizinho de um artista. Não, esse aí é o do Snoop Dogg, que foi 2 milhões de reais mesmo que o cara pagou. 2 milhões de reais. Essa empresa que eu tô falando, eles pagaram 2 milhões e meio de dólares
pra montar o Fashion Mall pra vender roupa pra Avatar. Vender roupa Pra Avatar. pra Avatar. E aí você vem falar pra mim de... é sensacional. Eu ia falar que ele paga com dinheiro físico. Mentira, ele paga com Bitcoin ou criptomoedas. Criptomoeda. Moedas virtuais, uma roupa virtual pra um Personagem, pra um avatar, que não é um personagem. virtual também. É pra você virtual. Né? É pra sua pessoa, pra você, pro seu avatar. persona. E se der pau nessa relação de consumo, quem que vai resolver isso, velho? Porque vai dar pau. Bom, sendo virtual, pelo menos atrasar a entrega não vai, né? Talvez. Eu acho. Ai, mas não sei. Talvez. Já pensou Eu sei não que entrega? imagina o Mike chegar. dá um erro não, de imagina código. some o terreno. Não, já pensou um erro de código? 13 milhões. Se o Zuckerberg chuta 13 um milhões. energia. Aí vai o cara lá e... pum, Aquele Tira essa pau porra que da deu no tomada. Facebook. Então, eu falei, chutou a energia lá, ficou um E dia aí, cara? Não, Como- e pior que o motivo de um dia sem foi o mais engraçado, né? Que todos os protocolos de segurança que eles tinham para acesso àquela área dependiam de conexão com a internet. Sim. É um absurdo você pensar genial. que... É genial você falar assim, pô, peraí, a internet bugou. E a aí, internet. e esse é o ponto, cara. E como que o direito está evoluindo nesse sentido? A gente ainda vai falar de câmara de arbitragem. Então. É assim, você entende o distanciamento? E eu queria entender essa visão, cara. E como isso O funciona. direito é lento. O direito ele anda num ritmo muito mais lento do que a sociedade sempre andou. Até quando? Até sempre. Não, uma hora isso tem que mudar, você não acha? Não, o direito privilegia a segurança. Não o direito, a justiça. Ela privilegia a segurança. Mas não tá chegando num ponto que isso já começou a perder sentido? Ele falou que não. 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 Eu entendi a provocação. Mas eu tô provocando. Eu né? sei, Porque, mas não. Chega num ponto que o modelo de negócio de tudo no Não, mercado total, não adianta. perde o sentido, o comportamento do consumidor muda. E a pergunta que eu tenho é, Você até consegue quando que pensar o no- direito vai ficar Sabe, nesse cabo de o cara guerra vai assim, esperar não, um meu ano. modelo é bom pra caralho. Não, não é, brother, não é. Não, mas aí eu não vou mudar. Não é, velho. Não é. O que a gente vai precisar fazer pra você? O que Então vai esperar um ano uma decisão judicial? Mas Um ano? Se esperar um ano Não. uma decisão judicial é pouco. Um ano é rápido. É rápido. Um ano ano? é tipo, é o Gente, mais rápido. Um ano é o que demora pra você Eu começar. perdi meu pai em 2004. E você tá até hoje com isso? Meu pai, faleceram meus tios, minha avó, todo mundo. Em 2004 começou o inventário. 2022 praticamente, é 18 anos. E eu não sei o que aconteceu. Ainda não saiu. 18 anos. Essa história é maravilhosa. Essa assim, É disso que eu tô falando. só defendendo um pouco a arbitragem, tá? Eu tive um processo no escritório, não posso citar nomes porque a arbitragem é sigilosa. Por favor. Mas, o que era a história? Também tem que Uma contratar um advogado, fazenda, né? uma fazenda foi vendida e tinha compromisso arbitral, que é o nome da cláusula. Eu peguei o processo, fui, Câmara Arbitral da CIF, essa parte pode ser divulgada, ingressei com o processo todo para resolução da fazenda levou 8 meses. Meu cliente pulando dessa altura porque levou 8 meses. E aí o que acontece? Depois dos 8 meses, ele falou assim, é impossível você conseguir resolver um caso desse em 8 meses. Qualquer processo desse tipo leva no mínimo 12 anos. 12 anos. Isso 12 anos para ser rápido. É disso que eu tô falando. Eu resolvi em 8 meses. E o meu cliente, quando ele ficou sabendo disso, ele falou assim, não, doutor, eu tava reclamando. Parou. Agora eu quero te dar um beijo na careca. É praticamente isso. Praticamente isso. Porque ele falou assim, eu não acredito que você... Eu falei, eu te avisei Não, que de era mais fato, rápido. cara, 8 meses é muito rápido, se for ver hoje. Mais que pro mercado e pras coisas. Não Pro faz menino, sentido. Pro menino que não tem paciência, esperar a hora do almoço pra ver, Falei, cara. sei lá, o que você Qualquer falou aí. coisa, ele aperta o botão do YouTube. Esperar 8 meses pra ouvir uma resposta de alguma coisa é praticamente uma Por vida. isso que o caminho vai ser conciliação e mediação. Concordo. A arbitragem vai ser para caso grande, tipo o Palmeiras, a discussão entre Palmeiras e Allianz, Palmeiras e W Torre, para ver quem era dono das cadeiras do Allianz. Tá. Ninguém sabe o resultado desse negócio, a gente só sabe que já foi resolvido. Só que foi resolvido em arbitragem, uma questão grande, complexa, que foi decidido por alguém que entende da questão. Tá. Tecnologia, o que eu vendo o que está acontecendo e não tem outra saída. Arbitragem para tudo. Por quê? Assim, por mais que eu respeite todos os juízes, o conhecimento deles é grande. Só que é muito grande, muito vasto e mais pequeno. Como é que um juiz decide uma questão complexa de tecnologia, sendo que ele não sabe de informática? E aí você vai depender do perito dele, mas o perito dele não sabe direito.
Então, às vezes é melhor eu ir para uma arbitragem, vai demorar 8 meses, é um tempo grande, mas eu vou para uma arbitragem e eu resolvo essa questão. Agora, para um leigo, o que é arbitragem? a melhor resposta que eu já vi é... Na Bíblia tem a história do rei Salomão, que chegam as duas mães brigando pela criança e ele fala, corte no meio. E a que fala para não cortar, ele fala, essa é a mãe. Ele, naquele momento, ele não era um juiz, não foi o Estado que deu para ele o poder de falar assim, você sabe o que está certo e o que é errado. Foram as duas mães que foram consultar um clérigo, um padre. É isso. É essa pessoa que as partes escolhem para julgar o caso. Você janta algum problema de qualquer coisa relativa à sociedade de vocês. Vocês falam assim, cara, eu não vou discutir não vou colocar um juiz para discutir isso. O juiz não entende nada de internet. Eu vou chamar alguém que eu conheça e que eu confie. Alguém mais velho ou alguém que entenda do mercado. Que as duas partes confiem. Normalmente, casos de arbitragem são decididos ou por advogado, quando o caso é jurídico, por advogados mais velhos, que têm um respaldo sobre aquela matéria, ou, por exemplo, está com um problema na construção de um prédio. Quem sabe melhor de arbitragem, para decidir se o problema é estrutural ou não? Um engenheiro ou um juiz? Engenheiro. Então você vai colocar um engenheiro para decidir. Ele virou árbitro. Ele vira o árbitro. Ele é nomeado árbitro. As partes o nomeiam árbitros. Eu tenho um processo rolando com uma empresa de Franca, né, que não é o caso, obviamente, eu quero ter outro. Você vai fazer uma consulta, é isso? Né? Não, vou só comentar que, cara, faz 2017, 4 anos, né, que ele contratou projetos nossos, eu fechei um pacote gigante, um volume muito grande, consequentemente o valor médio por projeto abaixou, ele pegou vários projetos no primeiro mês, pagou o primeiro mês e falou, tchau, não quero mais. Falei, então eu vou executar a multa de contrato. Não pagar multa nenhuma. E isso foi, né? E acabei indo pro juizado, pro antigo, pro direito antigo. A gente teve um processo, tal, e a gente falou, cara, aí ele alegou, a única alegação dele pro juiz é que aquilo não era projeto, aquilo era foto. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema, você for com uma foto, então eu quero que um perito analise os arquivos para saber, né, que seria uma arbitragem, né? Porque o juiz em si, ele não sabe. O que eu falei pro juiz? Aí vai ter uma perícia. Vai ter uma casa que já foi feito um projeto. Tinha o 3D da sua casa. Aqui não é uma foto? Parece uma foto. Mas é um projeto. A diferença é que entre projeto e foto é de algo que já existe. Projeto é de algo que ainda não existe. Foi o que eu fui contratado para fazer. Se é foto, me prova que já existe. Não tem problema. Né? E tá até hoje. Porque não tem ninguém competente, quer dizer, não conseguiu resolver a situação. Ninguém, né? E aí, o juiz não tem competência técnica, por mais que ele entenda muito de direito. Sim. Ele passou num concurso ferrado, cara. Sim. O cara tem que saber muito de direito. Ele não vai ter condição de saber se é foto ou se é projeto. Eu acho que na verdade não é essa discussão. Aí pega alguém da área, essa pessoa da área vai falar, não, isso daqui é foto ou não, isso daqui é projeto. Pague. Exato. Assim, o princípio é muito mais inteligente, muito mais rápido. Você resolve num prazo muito mais curto. E dentro do mercado que cada vez tem novas profissões. Então, assim, como que você vai falar para o juiz discutir um negócio de NFT. Tecnologia, de NFT, cara? Como é que você vai... NFT. Tem um juiz aqui como em que você Franca, pode fazer isso? Não vou citar o nome, mas assim, ele é maravilhoso, ele é um juiz fantástico, super criterioso. Dá um trabalho. Criterioso. Dá um trabalho. Criterioso, Dá um trabalho para discutir com ele, porque ele vai no detalhe do processo. Como é que eu vou discutir com ele NFT? Então, e com ele que talvez 90% Se ele cai na mão dele um processo de NFT, facilmente ele vai levar uns 10 anos para julgar. E quem não sabe o que é NFT, por favor, google.com.br, né? O que é NFT, né? Pode ser o BR também, melhor vai em português já. Mas o que é NFT? Né? São tecnologias novas de você conseguir ter propriedade sobre obras. Né? E é surreal. Token não fungível. Token não fungível. E aí, ainda insistindo nessa linha da tecnologia, o que você vê hoje de movimentação, tirando a arbitragem? Porque a gente vê hoje, dentro das startups, muita coisa de low-tech. Né? A gente tem o caso do Watson, a inteligência artificial. Todo mundo fala, não, o Watson vai roubar a profissão todos. Eu acho que não, cara. Os advogados têm um campo, desde que eles ajustem o modelo de negócio.
Mas o que você tem visto de Lautec? Você tem conhecido, você conheceu a atuação de alguma Lautec? Ou de alguma empresa que você tem olhado nessa tua movimentação aí pelo externo? A gente tem que diferenciar muito o que é andamento processual. Então, por exemplo, PJE, que é o processo judicial eletrônico, evoluiu muito o processo civil e o processo criminal. A pandemia fez com que o judiciário agilizasse um pouco mais, principalmente com as audiências remotas. Isso foi muito bom, apesar de muito advogado brigar comigo, era um caminho natural que estava sendo travado e pronto, ajudou muita gente. Eu já fiz audiência em que a parte estava no trânsito. O cara ligou o carro, ligou o celular e tocou e foi, e fez audiência, está tudo certo. Não é sensacional isso? Eu vejo eu acho maravilhoso. Mas daqui a pouco o carro vai ser autônomo. Daqui a pouco o carro é autônomo. Já teve advogado que falou pra mim que não gosta de audiência virtual porque gosta de encontrar os colegas no fórum. Me desculpa. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, vamos tomar café. Vamos tomar café. Vamos no AB. Cara, eu lembro assim, as audiências que eu precisei ir já, cara. Você tinha que ir lá, sentar, esperar, porque atrasava, porque não sei o que. Cara, você fez isso online, correndo pra começar e pra terminar. Eu perdi uma audiência contra o Ribeirão Shopping, que riscaram meu carro no shopping, porque eu tava na Índia. E meu advogado, né, mandou mensagem e falou, olha, amanhã 9 horas é audiência aqui em Ribeirão Preto. Falei, amigão, se eu entrar no avião agora, eu não chego às 9 da manhã em Ribeirão. Você tá me avisando hoje, né? Então, isso é importante, esse passo é lento e o que já fez, vamos considerar que foi um passo importante. Parte de Lautec, o que já existe, demorou para chegar também, que eu vou falar aqui para vocês vão falar, pô, mas isso existe há 5 anos. Os grandes escritórios começam a ter robôs trabalhando, principalmente para fazer acordo, para fazer o andamento burocrático, para fazer a petição simples, a petição de juntar um documento, faz tudo isso por robô. A petição o acordo faz por robô. Hoje, aconteceu comigo esse ano no escritório, foi até um start que eu tive, que eu falei, opa, chegou. Eu já sabia que existiam os robôs, mas nunca tinha encontrado, nunca tinha negociado com. E aí, esse ano eu recebi eu já recebi vários, mas assim, eu recebi o primeiro e-mail falando, temos uma proposta de acordo para o processo tal, se tiver interesse, clique no link tal. Cliquei no link, abri a página do escritório, proposta de acordo é de tanto, você aceita? Se sim, aperte aqui, se não, aperte aqui. Eu acho que eu apertei não, porque eu também queria saber até onde esse cara ia, né? Aí a curiosidade Ele poderia ter aceito. Mas falei não. Aí ela falou, qual a proposta? Aí eu mandei um número muito maior, não aceitou. Aí eu lembro que eu mandei 10% acima, ela aceitou. Eu mandei 20%, ela falou assim, esse número será encaminhado para uma pessoa, um advogado responsável. Tem parâmetro, tem todos os parâmetros, tudo certinho. Uma coisa, eu já passei por várias, né? A gente fala que quem empreende passa por várias. A casca fica grossa por tanta coisa, né? Mas teve alguns processos, por exemplo, que chegou uma advogada. Por exemplo, eu fiz uma viagem para a Itália uma vez e minha mala não chegou, né? E aí eu precisei comprar tudo de novo, tava menos 3 graus, assim, roupas pesadas, etc. Processei a Decolar. E a companhia aérea também, comprei as passagens. E na audiência chegou uma advogada. Ela falou, olha, eu sou representante da empresa, né? E eu tenho R$1.000 para te dar de acordo. Não vou aceitar, né? Então qual que é a sua contraproposta? Né? Aí a gente formulou, etc. Você concorda que é a mesma coisa que o robô faz? Essa moça tava lá, cara, poderia ser qualquer pessoa. Por que ela tinha na mão? Ó, você vai negociar de 1.000 a 4.000, você negocia com ele. A partir disso, você deixa passar. É o que o robô fez, são os parâmetros mínimo e máximo dele. E aí isso chegou no direito. Demorou, mas chegou. Genial. O próximo ponto, por exemplo, que é o Watson, que é as análises de petição e probabilidade de êxito. Isso também já existe, os BI. Mas isso ainda tá num parâmetro inviável para o médio. Então, assim, hoje, se você tem um grande escritório que trabalha para grandes empresas, e aí a gente pode citar banco, todas essas empresas, esses escritórios já chegaram no nível de colocar inteligência artificial trabalhando, gerando petição, fazendo análise de risco, o que é muito bom, cara. Lógico. Quando eu trabalhava em Ribeirão, eu fazia análise de risco de processo por Hoje, os resultados que eles têm possibilidade de fazer análise de risco de processo por juiz.
Então, assim, a tecnologia melhorou, eles têm condição de analisar o que está acontecendo, mas isso ainda é caro. Então, existe um espaço muito grande para a tecnologia chegar e baratear. Essa tecnologia, quando ela se tornar mais popular, chegar nos escritórios médios, o número de advogados que você precisa para trabalhar num processo vai diminuir drasticamente. Um exemplo é que, por exemplo, o meu tio foi advogado da Volkswagen na década de 80. Ele tinha 70 advogados para cuidar de não mais que 2.000 processos em São Paulo. Hoje, na época que eu trabalhava em Ribeirão, que eu trabalhava no escritório de contencioso de massa, eu trabalhava com uma base específica, então eu tinha 350 a 400 processos, Brasil. Mas tinha pessoas no meu escritório que trabalhavam com 1.000. Hoje, no meu escritório, eu tenho 700 e poucos processos e estou eu e meu sócio só. E trabalhamos com muito mais cuidado, porque a tecnologia permite que você tenha um volume maior de processos, você agilize os andamentos e você diminua a perda de tempo, porque a tecnologia hoje ela ajudou a gente a diminuir a perda de tempo. Sim. Qualquer audiência que eu fosse fazer com um processo físico, eu perdia pelo menos 2 horas. Cada vez que você vai na audiência, você gasta 15 minutos antes, pelo menos 15 minutos antes. Então você tem que chegar no fórum meia hora, para carro, desce, entra no fórum, passa um cafezinho com o advogado que falou que gostava do cafezinho. Aí você vai, acaba a audiência. Vamos dizer que a audiência não atrasa, pelo menos meia hora. Você vai sair do fórum. Você não consegue sair do fórum sem passar em 1 ou 2 cartórios para ver processo. E isso é interior de São Paulo. Não, né? Franca. São Paulo capital, cara. Não. São Paulo capital aconteceu uma coisa muito engraçada. O escritório de São Paulo me contratou para fazer uma audiência. E aí eu falei, tá bom, que hora que é a audiência? 3 da tarde. Eu falei, tá, vou almoçar, vou pro escritório, trabalho até umas 2h30, em 15 minutos, 2h15, 15 minutos eu tô no fórum, dá pra chegar, tomar café, botar fofoca em dia, dá pra fazer tudo. 1h30 da tarde o escritório de São Paulo começou a me ligar. Doutor, o preposto tá no fórum, o senhor não chegou. Eu falei, calma gente, tá em Franca. E eu falei, calma, tá em Franca, relaxa. 2h30, o cara me ligou, mas acabando com a minha vida. Que absurdo, audiência às 3 horas, como é que você não chegou? Eu falei assim, doutor, você é de São Paulo, né? Ele falou, sou. Eu falei, então, você para chegar em qualquer lugar é 1 hora. Eu sou de Franca, aqui eu chego em qualquer lugar em 15 minutos. Meu escritório fica do lado do fórum do trabalho. Você pode ficar tranquilo, tem um estacionamento na frente. 15 minutos antes da audiência eu vou chegar lá, vou conversar com o preposto, vou conversar com a parte contrária, vou fazer um acordo e a gente não vai ter entrado na audiência. Dito feito. Franca é uma outra realidade. Eu falo que a gente mora, pra mim, de verdade, cara. Eu tive a oportunidade, por conta do circuito de palestras, né, de visitar praticamente... Eu visitei todas as capitais e algumas cidades do interior do Brasil, viagem pra fora, etc. A vida inteira com muita viagem. Eu falo que, pra mim, o fato de morar no Brasil é muito fácil por causa dos nossos costumes, né? Quem se relacionou com alguém que não é do Brasil percebe que é muito diferente. E acho que o interior do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, né, eu acho que a gente tem a maior qualidade de vida do país. Ah, mas poderia ter praia, litoral. Isso não é qualidade de vida. A gente tem aqui, cara, facilidade de locomoção. A questão da violência é muito mais controlada do que o resto do país. E, cara, nada paga. Eu saio do meu escritório, em 4 minutos eu tô na minha casa. Independente, vai ter muito trânsito. 5 minutos. Você almoça em casa. Eu morei em São Paulo, cara, e eu já cheguei a atrasar 4 horas na minha reunião por causa de trânsito. 4 horas de atraso. Cara, 4 horas hoje em dia, quanto vale 4 horas do seu tempo? E aí entra a questão. A tecnologia chegou para auxiliar isso. No direito, ela começou a mudar. Só que o direito, como eu disse, tudo no direito é muito devagar. Então, não pode ter erro, né? Não pode ter erro. O advogado demora para aceitar a tecnologia. Mas aceita. Se provar que é seguro, que é confiável, aceita. Tem muito advogado que a gente chama de EUSA. O cara faz tudo no escritório. Então, você tem um espaço para startup que queira aumentar, ter uma base de clientes muito grande, de processos não complexos, por um valor relativamente baixo, muito grande. Então, assim, você tem um espaço.
gigantesco para crescer. Muito advogado hoje investe em marketing, então você tem muito espaço no marketing, e principalmente no marketing digital. Porque demorou um século, mas a OAB entendeu que não vai ter captação regular de clientes se você fizer do jeito certo. Porque é um outro problema. Tudo na advocacia é mais difícil porque a gente tem um código de ética super travado. Então tudo Mas tem que eu vejo sentido, cara. Eu acho que a OAB o que a OAB é hoje pro direito, nós vamos ter que ter muitas OABs em outros cursos. Porque com essa difusão da graduação, que agora hoje em dia, cara, valores irrisórios ali, com cursos EAD, cara, tem curso de arquitetura EAD. O cara nunca pegou numa régua, ele não sabe medir uma parede e ele porta o diploma de arquiteto. E se essa pessoa for assinar uma RT, uma reserva técnica de uma obra, e cair essa casa, quem vai responder por isso? Então eu acredito que esse filtro da OAB, da pessoa tem a graduação, mas ela tem que ter mais um nível para dizer assim, tá, você tem o diploma, mas eu vou te certificar para exercer a profissão. Cara, mas eu acho que vai ter em outras profissões, cara. Não, isso tem. Infelizmente, assim, sabe? Não é infelizmente. Eu acho que assim, primeiro que isso é o contrassenso de tudo que está acontecendo. Você ter mais órgãos regulamentadores não faz sentido nenhum. Até porque a gente sabe que cada vez menos as faculdades vão ser cursadas. O cara vai sair da faculdade. Eu acho que o moleque não vai nem entrar na faculdade. A gente já falou disso. Profissões é obrigatório. Né? Para algumas profissões, sim, até hoje. Daqui 20 anos eu não sei se é isso. Então, assim, tá mudando o sistema educacional, precisa mudar o sistema educacional, assim como eu tô falando e provocando. Eu entendi o que o Marquinhos falou, mas eu vejo que daqui a algum tempo o direito tem que fazer uma mudança. O modelo de negócio tem que mudar. Eu entendi também que a arbitragem vem hoje para ajudar na questão do processo, ou seja, eu desafogo o judiciário trazendo alguma coisa para resoluções mais simples, mas que existem resoluções que a gente vai precisar escalar, e a tecnologia está ajudando nos processos dos escritórios. Está facilitando a vida do advogado, mas não interferindo diretamente na questão processual. No acesso à justiça. No acesso à justiça onde ajuda. Não, no acesso à justiça é você chegar no Poder Judiciário, o Poder Judiciário ser mais ágil. Ou seja, você consegue embarcar a tecnologia no escritório, né? Você faz a vida do advogado correr mais fácil, não sei se mais fácil, mas correr mais solta com tecnologia, mas você não consegue ainda trabalhar lá dentro. Por outro lado, você desafoga com a arbitragem. Então é um passo na evolução. Eu vejo isso como uma evolução no modelo de negócio do direito. Agora, órgão regulamentador, eu não sei, cara. O que eu vejo muito acontecer é você pegar um moleque que entra na internet, faz o curso e tem certificado. Ele está certificado para fazer aquilo. A gente está andando num mundo muito mais generalista. Eu estou comendo palavra. É o generalista. Uma dose de uísque fez eu comer palavra. Generalista. Então, assim, dentro disso, vai ser impossível regulamentar tudo, cara. Não tem como regulamentar tudo. Eu tenho algumas posições, alguns pontos diferentes do que você pensa. Tiago. Primeiro ponto. Para as profissões clássicas, os órgãos regulamentadores vão ser importantes. Exatamente. Medicina, direito, engenharia. Que se mantenham. Se mantenham e talvez dificultem mais. Criem mecanismos igual a AB tem. Isso é uma coisa. Modelo de negócio. A gente tem que dividir modelo de negócio, poder judiciário, acesso à justiça, e modelo de negócio, escritório de advocacia. Modelo de negócio, poder judiciário, vai ser muito difícil mexer. Porque você está mexendo com o Estado, você está mexendo... E principalmente, você está mexendo com a área do Estado onde as pessoas são ultraconservadoras. Não vão aceitar fácil. E não tem, porque mas as pessoas... Porque ele está não vão aceitar. Não, mas as pessoas... O ciclo é viciado. Você não tem na faculdade de Direito um modelo de negócio inovador. Então, começa na base. Começa aqui na base. E você não tem interesse que as faculdades de Direito criem mecanismos de inovação. A faculdade de Direito, o professor de Direito, ele gosta do estilo clássico. E mesmo os novos... Mas esses caras não são eternos. Você não tem uma mudança... Eu entendo que possa demorar muito. Não vai. Mas você acha que não vai mudar absolutamente nada? Não vai mudar. A construção não vai mudar. O modo com que se constrói as pessoas... Você vai incluir lá uma cadeira de Direito Digital, você vai ter, eventualmente, uma faculdade que te permita cursar coisas na área de administração, agregar matérias diferentes, mas você não vai ter um pensamento fora da caixa. É contra a natureza do curso um pensamento fora da caixa. Então você não vai ter essa evolução.
A gestão, o modelo de negócio da advocacia é outra coisa. Aí precisa mudar, aí a realidade vai impor, aí o modelo de negócio fora vai impor, e aí o advogado vai ter que entender que não adianta judicializar, o advogado vai ter que entender que tem que fazer um acordo, que vai ter que negociar. Isso ele vai aprender fora. Você já vai começar a demandar menos. Vai começar a ir menos pro processo. E assim, tem coisa que não vai deixar de demandar, cara. Sim, Pai não vai natural. pagar pensão sempre, nunca pagou e vai continuar sem pagar. O INSS vai continuar não autorizando as pessoas a aposentarem. Essas coisas vão continuar existindo dentro do Poder Judiciário. Sim, até coisas de âmbito muito maior do que isso. Não, acho que não, vai mas tô continuar falando assim, acontecendo. Isso traz uma É reflexão onde eu falei, legal. tem casos que não vão fugir disso, eu acho que aí sim, mas deve desafogar, deve mudar mas o alguma coisa nesse sentido modelo aí. não muda. É difícil falar isso para quem trabalha com inovação, você falar assim, ó, lá, quando você entra na faculdade... O que não entra na minha cabeça é isso, é falar assim, olha, ali é um ambiente blindado, nunca vai mudar. Eu não concordo com isso. Eu também não. acho que assim, pode demorar pra cacete. E quando você vê os passos que estão sendo tomados, a gente já percebe que tem uma abertura à mudança. Já tá mudando. Chegar com um advogado de 40 anos atrás e falar em arbitragem, talvez esse cara te desse um murro. Mas eu acho que a Com todo o reflexão protocolo. grande, para quem não é do direito, Mas hoje é uma coisa já mais aceita. Isso para eu não- nós, eu acho que a reflexão que fica é o seguinte: você vai no psicólogo, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, cara, minha mãe, tua mãe não vai mudar, muda você. É mais ou menos isso, cara, aquilo não vai mudar, não é que é blindado, mas não vai mudar. Se eu já sei que lá não vai ter mudança, eu tenho que ser vetor de mudança. Eu vou ter que mudar o meu jeito de montar os meus contratos ou de fazer Sim, as minhas é o que o ações, de mercado documentar faz, cara. tudo para que eu chegue lá sabendo o que vai acontecer. Ou sabendo da arbitragem, por exemplo, eu já preparo todo o processo para arbitragem. E o mercado, de uma forma ou de outra, uma atuação do mercado já prevendo isso, Exato. vai ter impacto A maioria no dos judiciário. escritórios que trabalham com empresas, eles já pensam dessa forma. Então, por exemplo, chego no meu escritório e eu brinco que essa é cláusula do advogado. Isso aqui não muda. Por quê? Porque não vai mudar. Já teve caso do advogado da parte contrária sentar comigo e eu falo, não vai mudar. Eu acho Por quê? Porque se der pau, eu quero que resolva rápido. E aí quando você fala isso pro cliente, o cliente dá uma assustada, porque não é cultural. O que a gente tem que pensar é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre o que é possível você mudar comportamental dentro das pessoas que estão chegando. Então os novos advogados que estão formando, eles estão abertos a receber essas informações. Sim, total. O que não quer dizer que você vai conseguir chegar num tribunal de justiça, onde a pessoa... Porque ninguém chega a controlar um tribunal de justiça sem passar por uma estrutura muito grande, por muito tempo. A pessoa se torna viciada. Não tem ninguém com 30 anos de idade lá. Não. Não Você tem como. juízes na primeira instância que não mandam nada. Exato. Acho que o exemplo que você está falando de, porra, não vai mudar, eu mudo. É um bom exemplo disso. Teve alteração no regime de CLT. Né? Foi uma puta alteração? Não, tiveram algumas alterações. Quem não quer se sujeitar a isso já achou alternativa, o mercado achou. Ele fala, não vai mudar, não. Mudou. Você encontra outras formas de relação de trabalho que não são mais a CLT. E o empreendedor, empresários, startups, todo mundo vem com isso daí. É nesse sentido que eu estou te falando. Isso fatalmente vai impactar lá na frente o judiciário. Com certeza. Né? Assim, a questão não é mudanças emergenciais ou mudanças em curto prazo. A questão e o questionamento é muito maior no sentido de como que está o advogado olhando para isso hoje? Porque esse cara vai precisar lidar com questões que ele nunca viu, cara. E se ele continuar lidando com questões que ele nunca viu, da forma que ele lidou a vida inteira... A própria questão de não marketing, tem jeito, né? cara. A gente acabou de falar. Como que eu vendo meu serviço Como que eu vou discutir NFT, cara? Better Call Saul do... Sim, como que eu vou discutir NFT? Como que eu vou discutir Mas um terreno dentro da metaverso? Como que eu vou discutir um litígio num ambiente paralelo? Que, caraca, você olha pra você e fala, porra, e aí? Como que você vai resolver isso? Tipo, Não. o cara lá no metaverso arma uma confusão, faz alguma coisa, e aí? Mas a maioria da classe jurídica, e aí quando eu digo a maioria, porque como eu estou inserido no meio, é fácil de perceber. Sim, você vive isso. Eles não entendem a questão de metaverso, a questão de segurança, com foco no futuro. Talvez esse seja o paradigma que precisa ser quebrado. Quando você entra na faculdade de Direito, talvez por ser uma história de segurança, você aprende a olhar tudo com olhos do passado. Então, como foi resolvido para eu tentar achar a melhor solução? Hoje nós estamos vivendo um momento de mudança tecnológica tão grande que você não consegue mais resolver as coisas
com a resposta do passado. Só que como que você discute isso? Por isso que eu falo que não vai ser o Poder Judiciário que vai resolver questões de tecnologia. Mas a galera vai começar a fugir do Judiciário para resolver isso. Vai. Por que ela vai fugir? Porque o Judiciário não tem estrutura e não tem conhecimento suficiente para resolver esse tipo de questão. E pro que a gente também então nunca vai ter. Como é que você vai discutir a questão de direito autoral de uma NFT, se ela for copiada? Pô, parece fácil, mas não é. Não é, cara. Não, de uma obra que foi dividida em 10 mil NFTs. E deu problema em Como é que você... 10 mil avos daquela obra tem um problema. E aí? Como é que você resolve? Eu travo tudo? Sim, é onde eu tô E falando. aí, você não tem resposta no mundo do direito. Porque você não tem um parâmetro para seguir. Você pode até usar o que teoricamente foi usado nos outros casos. Mas, por exemplo, hoje, o que é uma fraude muito comum, tá? Não vou nem para algo muito distante. É muito comum hoje a fraude em contratos de financiamento de aposentado. É muito comum. O aposentado faz um contrato de financiamento e eles vão refazendo esse contrato de financiamento e o aposentado não percebe. Que eles mantêm o valor de parcela, o aposentado não tem muito controle. É muito comum. Não acaba nunca. O cara faz em 10 vezes, dura 20 anos. O cara faz em 40 vezes e nunca chega a 40ª. Porque lá pela 20ª, pela 21ª, eles renovam um contrato. A gente pode discutir isso pela ótica do direito do consumidor e da renovação do contrato, mas e pela ótica da garantia dos dados, da proteção de dados LGPD? Quando você coloca isso para discutir no Poder Judiciário, você trava a cabeça do juiz. Sim. Porque como é que ele vai... Ele tem que entender que, o crime está na falsificação? Não. O crime está no uso indevido de dados. É um processo diferente. E aí eu vou provocar mais então, vamos brigar aqui hoje. Tá certo a gente travar o processo todo porque o juiz não entende? Na verdade, o sistema foi construído... Ou melhor, é justo? O sistema foi construído para um modelo de sociedade diferente do que a gente está vivendo. Você vê a atualização do juiz? É normal um juiz se atualizar nesse sentido? Deveria ser. Não, mas não é. Não é. Então assim, o que está acontecendo é isso. Por exemplo, é uma coisa que não está na área de conhecimento do juiz e ele também não vai se atualizar com isso, ou seja... porque é impossível um juiz acompanhar o andamento legislativo. Não vai. O Brasil pode... E aí seria uma puta de uma alteração do negócio. Eu tô falando, se a gente tivesse juízes especializados em áreas específicas. Então, por mais que você tenha, você não consegue ter um juiz especializado em cada área. Não em vai cada ter. área, em cada cidade. A profissão dos seus filhos ainda não existe? É o que eu tô falando. Mas vai existir uma hora. A minha cunhada, eu não sei quantos juízes são no Brasil hoje. Só para você ter uma ideia, em Franca, nós somos 350 mil habitantes, mais ou menos. 300 mil habitantes. Uhum. Nós temos mais ou menos 3 mil advogados inscritos na OAB. Quantos juízes? A última conta que eu fiz deu menos de 30. Em Franca tem menos de 30 juízes. Considerando que nós temos varas especializadas de família, de fazenda pública, de criminal, tribunal do júri, infância. Juiz civil, eu tenho 5. Se eu considerar os 3 da federal, eu tenho 8. Não tem como os caras se atualizarem isso tudo. Um exemplo que eu comentei com a Lilian, minha cunhada é advogada, né? Ela está especializando em LGPD. A gente estava conversando, cara, o exemplo mais babaca que eu não tinha pensado. Ela falou, ela tá fazendo um trabalho com condomínios fechados, certo? Condomínios de casas. Aí você tem, né, que nem toda vez que você vai entrar no condomínio da minha casa, você vai dar o seu nome, seu CPF, vão me ligar, Marquinhos tá aqui, pode entrar? Pode entrar. Por quanto tempo esse dado é guardado? Porque você pode entrar no meu condomínio, roubar uma outra casa e ir embora. Esse dado não pode estar por um X período, ok? Então você tem os dados de todo mundo que reside, que duram um certo tempo, dentro do banco de dados do condomínio, você tem o do Marquinho, ok. Mas aí você tem uma chácara dentro desse condomínio que você aluga para festa. Toda sexta, todo sábado, todo domingo, vão 500 pessoas lá. Tem que dar quais dados para entrar? Os nome e CPF de cada um do carro. Por quanto tempo eles vão ter que guardar esse banco gigantesco de dados lá dentro, no mesmo padrão dos outros moradores e familiares dos visitantes? Não, mas aí esses dados duram por 12 horas, tá? Aí uma pessoa numa festa cometeu um assassinato dentro do condomínio. Você não sabe quem é essa pessoa. Olha que loucura. O cara tomou um posse e perdeu, tá lá dentro ainda, né? 12 horas, eu tô falando só de LGPD e só de um condomínio de casa. E só da hipótese de entrada e saída. E a hipótese de invasão? Então,
E de permanência. Não, de invasão. Cara, Você tem a invade- base de dados, Sim. entra um hacker, rouba a sua base de dados e usa. Wesley, ótima ideia. Tem um produto premium classe A para eu divulgar dentro do Facebook e do Instagram. Se eu tivesse, por exemplo, os dados dos moradores de condomínios fechados de Ribeirão Preto, cara, eu tenho um cliente de Ribeirão Preto que vende cara. termos. Qual que é a última ideia? Prêmio. Hackear? Cara, maravilhoso! Imagina! Eu faço hackear? propaganda direto pra quem já é meu público-alvo. Só que eu vou estar usando um dado que eu não deveria ter. Fique esperto, condomínio, tem um hacker aí. Adorei a ideia. E essa... Pausa pro insight, tá vendo? Roubar os dados. E esse é o Puta problema. insight bom. Caralho. Esse é o problema da LGPD. É muito louco, cara. Esse é o problema do direito. Você não tem... O direito foi pensado numa sociedade, o nosso direito atual foi pensado numa sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, que tinha aquela estrutura. Tá. Hoje nós estamos vivendo um novo tipo de sociedade, com novas estruturas, com novas relações, das mais diversas formas. Isso assim, você pode viajar da forma que você quiser. E nas mais diversas áreas do direito, não tem como um juiz se atualizar em tudo. E aí você fala, não, vai para arbitragem, ok, mas a arbitragem dura 8 meses. Se for uma arbitragem, ela tem por lei um prazo de 6. Já ajuda. Tá, 6 meses, mas será que o negócio suporta 6 meses de litígio? Tem negócio que suporta, tem negócio que não. Tem negócio que não. Show, cara. Bom, como sempre, né? Com todos os episódios, passa. É 1 hora, voou, chegou na hora. Né? Eu não sei se 1 hora é pouco. Mas, inclusive é legal, galera. Podia comentar isso aí, quem quiser. É muito, é pouco, tá bom, tá ruim, 1 hora, eu né? vejo muito podcast, cara. E quando você vai pra 4, 5 horas, assim, ou o cara tá muito bêbado, ou ele comeu uma pizza junto lá. Eu acho que essa questão de 1 hora Qual é a um relação de estar muito período bêbado que... com comer uma pizza? Mas É tudo bem. aguentar passar Mas eu tô 4 falando, horas. não era nem pra você falar isso. Desculpa, cala a boca. Desculpa te cortar, cala a boca. Cala a boca. Foi pra vocês comentarem, se achar que tá legal o tempo. Porque assim, a gente empolga, vai falando, tem assunto pra caramba. Sim. É óbvio que tem opiniões que divergem, tem opiniões que não servem. Mas a ideia é essa. Mas a ideia é esse debate, né? Se você não fizer na porrada, tá tudo certo. Pra mim tá tudo bem. Tranquilo. Eu acho que não, né? Não tem porquê. Hoje não. Troca ideia Hoje só. não. Mas assim, estamos chegando, a gente precisa encaminhar pro encerramento. E eu acho que essa conversa do direito com a tecnologia, do modelo do judiciário com as atualizações do mercado, isso dá muito pano para manga. Né? É nítida a necessidade de mudança e alteração e também fica nítida a percepção que a gente tem de que de fato é uma coisa muito, não sei se engessada, mas ele é muito difícil, até porque envolve um grau altíssimo de confiança, de confiabilidade. Então assim, não dá para mudar isso numa velocidade tão rápida, embora exista necessidade. Cara, pra gente encerrar, pra gente já ir pro finalzinho dessa hora nossa aí, o que você quer deixar, o que você gostaria de falar, de acrescentar sobre o tema que a gente está falando, direito e tecnologia? Já tem muita coisa. Tem muita coisa para pensar, tem muita coisa para refletir, tem muito espaço para o pessoal que gosta de tecnologia trabalhar. É um mercado, salvo o melhor juízo, para mais de 1 milhão de pessoas, são mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Você tem uma estrutura de um poder judiciário muito ruim e um sistema que vai mudar muito. Exatamente porque ninguém tem mais 5 anos para fazer uma faculdade, cara. Ninguém espera isso tudo. E você tem uma linguagem nova, um mundo novo para ser construído. Quem gosta da ideia de tecnologia e quiser atrelar com direito, tem muito espaço. Essa ideia de trocar de pausa para insight, de bater papo, é uma ideia muito válida, a ideia de vocês. E eu acho que isso faz com que a gente possa crescer e valorizar a nossa região. Porque é importante que a gente possa discutir, que a gente possa pensar mecanismos de como produzir uma sociedade melhor. E eu acho que espaços como esse que valem a pena a gente sentar e trocar ideia e chegar em conclusões, e às vezes não chegar em conclusões, para que as coisas possam... para que a gente possa, de alguma forma, ajudar a sociedade a construir algo. Um problema que a gente tem grande no direito é que o direito não constrói nada, o direito destrói, né? O direito, ele serve para destruir litígios, e para resolver litígios e normalmente com as pessoas brigando. Talvez essa nova linguagem, esse novo mecanismo, a questão das startups, a questão das lawtechs possa mudar esse paradigma do direito.
A gente possa começar a construir algo com direito e não pensar simplesmente em briga, em discussão. Você acha que a questão do comportamento consumidor vem mudando muito? A gente fala muito mais em ser do que ter, de valorizar as pequenas coisas, e de repente essa questão de propriedade, a gente percebe uma mudança muito grande. Você acha que isso também impacta no que vai acontecer daqui para frente? De repente as pessoas começam a brigar menos por algumas coisas? Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso. As redes sociais inflamam muitas pessoas. Nós vamos ter cada vez mais litígios. E talvez, cada vez mais nós vamos ter mais litígios e menos pessoas querendo esperar o tempo para se resolver. Mas será que naquele litígio da rede social é o leão da internet? Não. O cara fala, acontece aqui no Insta, mas daí pessoalmente o cara tá escrevendo lá. Você acha que essa inflamação do mundo virtual estão inflamados. E isso vai gerar muito problema. Lógico, a maioria são leão de Instagram, leão de rede social. Mas muitas das discussões, o que eu percebo no dia a dia do escritório é isso. Muita coisa que a gente leva ao litígio podia ser resolvido numa boa conversa. E às vezes se resolve numa conversa depois de 3, 4 meses, quando a gente vai ter a primeira audiência, porque os ânimos deram uma apaziguada. E eu acho que esse vai ser o caminho do direito. Vai ser um caminho muito mais de fazer acordo. De apaziguar. Voltando na questão do suits. Fazer acordo, apaziguar e resolver as questões em favor de uma construção comum. E não de simplesmente, vamos brigar. Show de bola. Porque cada vez mais os empregos vão mudar, as relações vão mudar. E o que faz sentido, os valores mudam. Os valores, a percepção de valor, na verdade, não os valores. Mas enfim, eu acho que é isso. Cara, eu acho que a finalização dele foi incrível. É isso, o direito até hoje foi para destruir, e o que fica para o futuro é um direito construtivo. Então, pausa com o site que o direito venha. Que o direito venha para construir, né? Tem que ser. A partir de agora a gente tem que pensar nisso. Isso é uma mudança cultural. Marquinhos 2021. Vai ter a Vinícius frase. Marcos 2021. É isso? Show. Não, cara, é isso aí. Acho que finalizar melhor que isso não tem jeito, cara. Marquinhos, obrigado. Valeu demais. Se cuida. Mano, valeu. Muito obrigado mesmo. Gente, esse é o Pausa pro Insight, a nossa ideia de juntar cabeças diferentes, ideias diferentes para trazer para você sempre um insight, né? Você poder entender muito mais de outras partes do mundo que não sejam só dentro da sua cabeça. Eu sou o Vitor Barberato, Jean Dunkel, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!